Bem, nós estamos analisando a previdência social no Brasil e os direitos, aquilo que é importante para o trabalhador, e este é um curso de formação sindical para dirigentes, para que os dirigentes contratem bons profissionais do direito, saibam buscar direitos junto à justiça, e orientar os seus filiados, né, doutor? Perfeito. E nós estamos com o doutor Ariel Fonseca, que é o palestrante desta etapa de seminários aqui da Federação dos Metalúrgicos, com a CNTM, com a Força Sindical. Vamos falar então, doutor, dos benefícios da Previdência. Nos resuma o que o senhor disse hoje na palestra sobre este tema importante aqui. Bom, nós fizemos um retrospecto da legislação previdenciária e buscamos lá atrás, antes da reforma da Previdência Social, uma grande reforma necessária, em 24 de julho, quando foi instituída a lei previdenciária que rege hoje a Previdência, a Lei 82.13 de 91, que fala sobre benefícios, e a Lei 82.12, que fala tudo sobre custeio da Previdência Social, em 24 de julho de 91. Antes, nós tínhamos cerca de mais de 70 tipos de benefícios diferenciados. O que é que a gente percebe com isso? A gente percebe que um sistema de previdência social, de proteção do trabalhador, da família, não vai sobreviver nessa situação, nessas circunstâncias. Benefício de toda, vamos dizer assim, de todas circunstâncias. Às vezes até, Marcelo, questões políticas, favorecimentos. Isso inviabiliza um sistema de previdência social. E aí houve a necessidade, naquela época já, de se fazer a grande reforma da Previdência Social. E isso foi feito com essas duas leis que eu acabei de mencionar. Só para termos uma ideia, e isso eu foquei aqui no seminário, com essa reforma, a Previdência Social do Brasil, no regime geral, foi o foco maior, que nós temos o regime próprio, que é do servidor público, mas falamos alguma coisa sobre o servidor público, mas o foco foi o regime geral de Previdência Social, aquele trabalhador da iniciativa privada e tal. Nessa grande reforma, se estabeleceu como benefício da Previdência Social, os serviços que ela iria prestar, os benefícios ficou em 10 tipos de benefícios. Veja, Marcelo, saímos de um sistema anterior que tinha quase 70 tipos ou mais de benefícios previdenciários. Eles são identificados por espécie. E aí, o que é que você tem nessa reforma? Ficou enxuta esse sistema de previdência social. 10 benefícios previdenciários. 2 serviços, assistência social, a perícia médica, reabilitação profissional, por esses 2 serviços e os 10 benefícios. Que podemos, assim, dizer que é a base de todo o sistema de previdência em todos os países que tem um sistema previdenciário, seja de forma direta ou indireta. É isso, é aqueles benefícios essenciais a uma sociedade. Nós não podíamos deixar de focar isso. E aí a gente percebe que a seriedade do qual o nosso governo, as autoridades envolvidas, se pautou. Não, vamos fazer um sistema enxuto, sério, para atender à necessidade de cada do cidadão brasileiro. E aí mora exatamente a qualidade de leis que se produzem e do sistema, que não é de um governo ou de outro, né? É um sistema de governo, né? Ele precisa ter a estabilidade para existir, né? E não mudanças aqui e ali, de interesses, dependendo da troca. Da troca, perfeito. Interesses políticos, né? Não podemos pensar. Quando pensamos nesse sistema de previdência social pública, nós temos que estar muito atento a isso, porque a previdência social é a nível de Brasil. E trabalha sempre no longo prazo, né? De longo prazo. Está se recolhendo aqui para lá na frente. Lá na frente. E ser eficiente. Né? Ser eficiente. Poder atender a demanda que é muito grande. Nós estamos falando de toda a classe trabalhadora
e, consequentemente, da sua família. Se não for um sistema muito bem elaborado, acompanhado, bem administrado, a gente pode levar esse sistema, como a gente já viu no passado aí. Nós temos alguns exemplos negativos, né? A previdência complementar, antigamente privada, alguns órgãos, algumas instituições faliram e deixou o quê? Deixou a classe trabalhadora sem proteção. Tivemos agora recente como exemplo disso, Marcelo, a Varig. E nós sabemos que várias pessoas, vários trabalhadores vieram a falecer, ficaram doentes. Porque a esperança dele, do futuro, era o quê? A previdência. Era a previdência que ele tinha normalmente, a previdência geral, o benefício já estabelecido pela Previdência Social, e a previdência dele complementar, que ele tinha, o pessoal que trabalhava na Varig e tal, e aquela previdência complementar quebrou, não foi? E muitos perderam. E um problema desse tipo, ele provoca consequências que não há volta. Não tem volta. Porque uma pessoa falece e não vê o seu direito. Não vê o seu direito. E ela não tem essa previdência complementar, ela não tem a proteção do governo, né? A União não assume essa responsabilidade. Faliu, ela não pôde fazer nada. Diferente, por isso, Marcelo, que é importante, é comum a gente ouvir e até ser consultado sobre a questão qual que é mais importante para a nossa vida. É você ter a previdência social, aquela básica, de chegar ali, eu me filiar, contribuir para a previdência, para poder ter direito àqueles benefícios que ela oferece, e principalmente esse de mais longo tempo, que é a aposentadoria, nós estamos falando da aposentadoria, ou eu fazer a minha previdência complementar particular, autônomo, ir lá no banco, um banco forte, fazer ali, guardar tal. Eu sou muito consultado nessa área. Então hoje eu não tenho a menor dúvida. Você pode até fazer a sua previdência complementar, Marcelo, mas você tem que ter a sua previdência social, garantindo ali o seu futuro, a sua aposentadoria, entendeu? Depois você pense na complementar. E a prova mais real de que isso é verdade é que o banco, que é uma estrutura poderosa, quando vai mal das pernas, vai ao governo. Perfeito. Né? E do governo sai essa previdência social que todos nós estamos garantidos. Né? Exatamente. E isso, inclusive, Marcelo, eu entendo que deveria o nosso governo, a Previdência Social, dar um maior destaque. Tendo em vista a ausência do conhecimento desse direito social, através da Previdência Social, por parte do trabalhador, por parte da sociedade, e a sua relevância, eu entendo que deveria haver maior divulgação, marketing, sobre esse assunto, sobre esse sistema de previdência social. Uma conscientização. Ontem e hoje aqui, nós trabalhamos isso. E você percebeu que quando você fala do que é a previdência social, o que ela oferece, a sua proposta, como ela funciona, e você como pode participar dela, o que ela pode te trazer de benefício, você percebe que o público começa a entender essa importância desse sistema. É comum, quando eu ministro palestra aí pelo Brasil, alguns estados, e eu chamo justamente a responsabilidade, principalmente do pai de família. Como é lamentável, Marcelo, você ser procurado por alguém, por uma família, em que o seu provedor, sacerdote do lar, ele faleceu, partiu, e ele não deixou nada para a família. Ele não tinha nem sequer a previdência social. Ele até pagou lá atrás, no passado, perdeu a qualidade de segurado, e depois, por qualquer situação, desânimo, desconhecimento, orientação, percebe a importância dessa divulgação, da Previdência Social, ele termina por não contribuir, ele perde a qualidade de segurado e deixa a família desamparada. De alguma forma, nós estamos falando aqui de educação também. Né? Perfeito, perfeito. A Previdência Social é justamente isso, é uma questão de educação. Agora, para finalizar esse bloco sobre benefício, o senhor diria que boa parte dos trabalhadores e até de dirigentes sindicais não tem conhecimento de todos os benefícios que a Previdência oferece? Lamentavelmente, Marcelo, isso é uma realidade. Inclusive, eu falei
ainda Perfeito. escuridões aí. Existe. E, pasme, às vezes a gente é surpreendido até na própria agência da Previdência. Como eu já estive surpreendido. Fiquei assim sem entender um benefício que já tinha sido instituído há mais de 10 anos. Uma lei nova que veio e o servidor ali, ele desconhecia, e eu com jeito fui passando para ele e tal. E realmente, imagine, Marcelo, se o servidor que trabalha diretamente com aquilo, ele desconhece determinada situação, a mudança que ocorreu na legislação, imagine o trabalhador. Outra coisa também de benefício que nós falamos aqui, já que o assunto é benefício, como você inclusive já colocou muito bem, é um benefício de longo tempo. É um investimento a longo tempo, no caso, aposentadoria. E isso a gente percebe. O trabalhador parece que muitas das vezes ele só visualiza a previdência social como único benefício, a aposentadoria. E aí ele pensa, o homem precisa de 35 anos de contribuição, a mulher de 30 anos de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição. E ele não, aí ele imagina, poxa, mas daqui a 35 anos ele até brinca, que eu não estou nem vivo, não sei nem o dia de amanhã. A gente não acredita, principalmente quando a gente é mais novo, não é isso, Marcelo? Lembra do seu momento de juventude? Você não está preocupado se vai ter carteira assinada? Você a juventude tende a achar que é imortal, né? Quando a gente tem 30 anos, parece que não vai morrer nunca. Né? Exatamente. Mas quando a gente vai se aproximando, né? A idade vai chegando, você vai percebendo que, opa, deixei alguma coisa para trás, falhou alguma coisa. É comum nós, como profissional nesse segmento, o cliente vinha até a gente e aí ele já está com uma certa idade, Marcelo. E a gente fica numa situação delicada. Pô, tem pena, eu sinto pena. Uma pessoa, um trabalhador, um pai de família, com 60, 65 anos, ele não tem a carência mínima. E o que passou, passou. E o que passou, passou. Então é lamentável. E nesse aspecto de benefício, você não pode olhar para a Previdência só para efeito de aposentadoria. Foi isso que nós falamos aqui. Nós temos outros benefícios, que foi muito discutido, muito debatido, vários exemplos foram colocados, a questão do auxílio-doença. A população está doente, Marcelo. A população está doente. Então precisa desse amparo. Tantos outros benefícios, e ele é de imediato. E ele a gente não sabe, ele não avisa, Marcelo. Ele não avisa, amanhã você vai ficar doente. Amanhã você vai precisar, ele não avisa. E a gente vê no dia a dia, nessa seara, nesse segmento, muitos trabalhadores, quando necessita, aquele trabalhador que se deparou com aquela enfermidade, ele necessita da assistência da Previdência, aí ele quer contribuir, e aí a lei não vai permitir ele se filiar ao sistema de Previdência Social, já portador da incapacidade laboral. E como ocorre isso, viu, Marcelo? Por falta de quê? Desconhecimento. Percebe que tudo está voltado pela ausência da divulgação, da importância e da relevância dessa matéria? Daquele que é gestor, né? Da Previdência, que parece que não se deu conta disso. Não se deu conta. Bom, nós vamos a outro capítulo, a gente encerra este aqui sobre os benefícios, mas vem vindo aí o custeio da Previdência Social, é o nosso próximo bloco, e nós estamos com esse papo aqui com o Dr. Ariel, e ilustrando essa nossa conversa aqui com os momentos que nós colhemos da palestra para os trabalhadores e dirigentes sindicais aqui. No nosso próximo bloco, custeio da Previdência Social. Já voltamos.